Colgate tem MFP, o máximo puro protetor contra as cáries. Deixa os dentes fortes. E em dentes fortes... Sem dúvidas, quando o assunto é empresa de sucesso, a gigante Colgate se destaca. Por séculos, a empresa se manteve no topo e se tornou referência quando o assunto é higiene bucal. A marca está simplesmente na casa da grande maioria das pessoas e a história, digamos que pública, da empresa começa em 1806 nos Estados Unidos, quando o inglês de 23 anos, William Colgate, funda a empresa. Bem, mas o que aconteceu na vida de William antes de 1806 que o levou a se tornar o dono de uma das maiores empresas americanas de sua época? Hoje, em nosso mini documentário, nós apresentaremos a verdadeira história por trás da marca Colgate e eu posso te garantir uma coisa: durante essa programação, o menino de 16 anos pega uma longa estrada de terra até o asfalto, onde pegaria um ônibus para Nova York. Enquanto caminhava, William não parava de chorar, afinal de contas, não queria deixar sua família nem sua terra natal. Enquanto caminhava aos prantos, William Colgate encontra um senhor de idade que o conhecia desde a infância. O senhor então pergunta: William, por que chora tanto? O menino, ainda soluçando, responde: é que meu pai me mandou para a cidade grande procurar emprego e eu não sei o que me espera lá. Afinal de contas, eu nunca saí da zona rural. O senhor de idade então faz um convite: William, não chore. Vamos orar. Meu irmão, os dois se ajoelharam naquela estrada de chão. O menino não parava de chorar e o Senhor não parava de orar. Por fim, no final da longa oração, o Senhor então olha nos olhos de William e diz: William, o Senhor me deu uma revelação enquanto a gente orava. Brevemente alguém será o maior produtor de sabão de Nova York e eu espero que seja você. Quando chegar lá, procure uma igreja, seja fiel ao Senhor em tudo que chegar em suas mãos. Seja um dizimista fiel. Quando você se tornar o grande fabricante de sabão, faça um produto honesto, não roube no peso. Quem sabe, brevemente você será o maior fabricante de sabão dos Estados Unidos. Bem, diante da grande revelação, qual foi a atitude de William? William fez exatamente aquilo que a grande maioria das pessoas fazem diante de uma grande promessa. William começou a rir e a duvidar. Afinal de contas, eu nem malas tenho. Como que eu serei um grande vendedor de sabão, um grande empresário americano? Como que isso vai acontecer? Meu irmão, eu sei, às vezes as promessas parecem inalcançáveis, não é verdade? Mas eu quero deixar algo no seu coração agora. Se a promessa veio de Deus, ela vai se cumprir. E o único que pode impedir isso é você mesmo, se você sair da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus não é Deus para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falar um negócio, tá falado. Ele não volta atrás. Bem, depois disso, pelo menos William parou de chorar, continuou caminhando, pegou o ônibus e, enfim, chegou em Nova York. O espanto era visível nos olhos do menino, afinal de contas, ele vinha do mato. William seguiu rigorosamente os conselhos da mãe e do senhor que encontrou na estrada. Fez parte de uma igreja, começou a procurar emprego, mas, meu amigo, a crise era geral. Meu irmão, e depois de tanto procurar emprego e não achar, William entra em uma igreja e faz um voto a Deus: Senhor, se eu arrumar um emprego, se o Senhor me abençoar, eu vou ser um dizimista fiel, e de cada dólar que eu ganhar, 10 centavos de dólar será para a sua casa. Meu irmão, Deus é fiel. No dia seguinte, indo procurar emprego, William viu na frente de uma pequena fábrica de sabão a seguinte placa: precisa-se de ajudante geral. O dono daquela fábrica era um senhor de idade, já bem velho. Não tinha filhos e nem ninguém. E vendo aquele jovem rapaz, Deus tocou em seu coração e ele o contratou no mesmo dia. William recebia o salário por semana e toda semana dava o dízimo de tudo. Com o tempo,
William foi aprendendo tudo sobre a profissão e se tornou o braço direito do dono da fábrica. Com o passar dos dias, William recebe uma grande proposta. A proposta de se tornar sócio da empresa. William então fala para aquele proprietário que ele não tinha dinheiro para se tornar sócio daquela pequena empresa. O senhor de idade então fala: olha, dinheiro eu já tenho. O que eu quero é o teu trabalho, a tua profissão. Você vai se tornar um sócio de trabalho. Meu irmão, vá vendo como Deus trabalha. Vá vendo a forma que Deus vai trabalhando quando você decide ser fiel. Quando você se torna fiel no pouquinho, sabe? Deus, ele vai te colocando em cima do muito. Foi assim que aconteceu comigo. Eu não sou rico não, sou pobre, mas o Senhor foi me abençoando conforme eu fui tomando a atitude de ser fiel. O segredo é ser fiel. Agora, como sócio, seu salário aumentou, e como ele tinha decidido ser fiel a Deus em tudo, continuou dando dízimo. Meu irmão, e com o passar do tempo, aquele homem idoso morre. William chora muito, afinal de contas, ele já o tratava como um pai. Passando o luto, William descobriu que ele agora era o único dono daquela modesta fábrica de sabão. Sua primeira atitude como líder foi chamar o contador da empresa e dar a seguinte ordem: eu quero que você abra agora um livro caixa para Deus. O contador não tinha a mínima ideia do que ele estava falando. Afinal de contas, o que era esse tal de livro caixa para Deus? William explica que para cada dólar que entrasse na empresa, 10% deveria ser destinado para a obra de Deus. A sua próxima grande atitude foi mudar a razão social da empresa. Agora, o nome da empresa seria o seu sobrenome, Colgate. O contador então diz: pois bem, agora podemos chamar de Colgate Company. O jovem empresário agora chama o antigo dono da gráfica, que prestava serviços ao antigo dono da fábrica de sabão, e diz: eu quero que você faça para mim diversos cartazes com o nome Colgate, com o anúncio da empresa. Meu irmão, pessoalmente, William vai por toda Nova York colocando a marca de sua empresa, o cartaz com o nome. Não demorou muito. A fábrica de William começa a crescer. Ele começa a vender sabão para toda Nova York. E em poucos dias, já estava vendendo para o Canadá e para o México. Simplesmente a empresa não parava de crescer. A sua marca estava em todos os jornais e seu nome agora se tornou conhecido em todos os Estados Unidos da América. E conforme a empresa foi crescendo, William foi crescendo a porcentagem de dinheiro que ele dava para a obra de Deus. Agora não era apenas 10%, ele subiu para 20%, para 30%, para 40%, 50% de tudo que entrava, ele dava para a obra de Deus e não quebrava, pelo contrário, só continuava crescendo. Eu sei que muita gente aqui é contrário à prática do dízimo, mas eu aprendi na Bíblia que a fidelidade nos dízimos e ofertas pode ser uma bênção para a vida do cristão. Exatamente, eu aprendi assim. Se você não concorda, pensa diferente, isso é com você, mas eu estou pregando aqui exatamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi na Bíblia e aquilo que eu vivo. E isso aconteceu na vida desse homem. Ele era chamado na época de o magnata do sabão. Exatamente. Com o tempo ele foi expandindo e expandindo. Começou agora a vender creme dental. Olha só. E hoje a sua marca é uma das marcas mais caras do mundo. Só para você ter ideia, só o nome Colgate vale 8 bilhões de dólares. Exatamente, sem produto nenhum. Só o nome Colgate vale 8 bilhões. Só para você entender o peso dessa empresa, a Colgate hoje, sozinha, vale mais do que o Banco do Brasil e do que a Petrobras juntas. Exatamente. Pois bem, com o passar dos tempos, William Colgate se tornou muitíssimo rico, criou muito bem todos os seus filhos, mudou a vida de toda a sua família e quando já estava na velhice, seus filhos continuaram fazendo a mesma coisa com a empresa, sendo fiel com tudo que entrava na empresa Colgate. A empresa Colgate foi responsável por enviar centenas e centenas de missionários para diversas partes do mundo. Exatamente.
se tornou uma grande contribuidora para a causa do Evangelho. Meu irmão, que possamos aprender essa lição. A fidelidade é o segredo. Se você é fiel, o Senhor vai te abençoar. Eu vou até ler essa passagem bíblica que eu gosto muito e pode muito bem ser usada aqui nesse cenário. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Eu sei que o contexto aqui é outro, mas o princípio é o mesmo. Se você é fiel a Deus no pouquinho, Deus vai te colocar sobre o muito. Eu sei que a gente não tem que ficar dando dízimo e oferta esperando receber algo em troca. Devemos dar com fidelidade, com amor, sabe? Com gratidão mesmo. Esse é o sentido do dízimo. Você ser fiel com gratidão, sem esperar nada em troca. Mas eu posso te garantir uma coisa: você, mesmo tendo pouco, viverá como se estivesse no muito, porque você viverá, sabe, a verdadeira prosperidade, que é você viver saciado, pleno, às vezes até tendo pouquinho, vivendo de aluguel, mas você vive uma vida plena, porque o Senhor, aleluia, é Deus sobre você e é Deus também sobre tudo aquilo que você possui. Se você acredita que essa fantástica história pode impactar mais pessoas, compartilha. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta. Deus te abençoe. Foi um prazer apresentar esse mini documentário de hoje. E vai só um anúncio bem rápido, viu? Você que ficou até o final desse vídeo, você agora pode ganhar um presente. Exatamente. É só acessar o primeiro comentário que você pode ganhar agora um mini curso gratuito que vai te ensinar a trabalhar em casa usando apenas o celular ou o computador. Não estamos falando aqui de dinheiro fácil e nem nada do tipo. Estamos falando de um trabalho real que tem mudado a vida de muitas pessoas financeiramente. Conheça, fale com o irmão Bruno e seja abençoado com esse